inclusive de atravessar. Então tem algumas, né? Porque nós estamos falando de coisas quânticas, né? Ou seja, num nível. Algumas vão conseguir isso. E esses poucos que conseguem fundem e geram energia. A tecla SAP da ciência. Tá aí, ó. É isso. E tunelamento quântico. Tunelamento quântico é isso. Sérgio Sacani e César Lenzi explicam como funciona o Sol e o que é tunelamento quântico. Deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aí o que achou do assunto. Né? Ressonância magnética, dentre outras coisas. Só que sabe o que eu gosto de falar? Eu gosto de falar do Sol. Sim. O Sol funciona, vamos colocar assim, por conta de um efeito quântico. Já ouviu falar de... Vilela, já ouviu falar de tunelamento quântico? Já. Já, né? Não sei explicar. O que é tunelamento? Tunelamento quântico. Vamos lá. Vamos fazer uma explicação quando um fóton entra num túnel. Exatamente. Você está tunelando ele. Você está tunelando. Os trens de metrô são tunelados. Tunelados. Não, imagina o seguinte, ó. Ó, vou pegar aqui. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Vamos supor esse copo aqui, vai? Claro. E eu vou pegar, vamos supor, não vou fazer isso, né? Eu vou jogar esse copo aqui sobre a mesa. Tá. A gente sabe que existe aqui uma coisa que existe aqui um obstáculo, que é a mesa, que impede com que esse copo continue caindo até o chão. Certo? Beleza? Isso aqui a gente pode chamar de... É uma barreira de potencial que impediria. Então, vamos supor que o copo fosse um ente quântico e essa mesa fosse essa tal barreira de potencial, tá? Então eu vou soltar o copo e aí o que vai acontecer? Existe uma probabilidade deste copo atravessar a mesa. Antes de medir, ué. Antes de medir. Existe essa probabilidade. É uma coisa meio bizarra. É claro, eu tô aqui, óbvio que o copo não, né? Eu tô falando, imaginando ente quântico, um ente quântico. Copo não, o copo é um ente macroscópico e isso é impossível. Porque ele é descrito por antes, como o Sérgio falou, antes que eu faça uma medida, ele é descrito por uma função probabilística. Entendi. Então, vai existir essa probabilidade. E, de fato, isso acontece. Tunelamento quântico acontece e existe coisa aqui na Terra que é baseada em tunelamento quântico. Agora, mais legal que pensar nisso a gente só existe hoje aqui na Terra como seres viventes por conta desse efeito de tunelamento quântico. Por exemplo, o Sol, ele só funciona por conta de tunelamento quântico. Como é que é isso? Vamos lá. Explicar por que o Sol só funciona por conta de tunelamento quântico. Você sabe como é que o Sol funciona, Vilela? Como é que é a coisa no Sol? Por que o Sol libera energia? Tem explosões lá. Olha só. O Sol, você sabe que é uma coisa muito massiva. Exato. Ele é muito massivo, o Sol. E a gravidade faz Tanto que a gente tem que, se a gente for visitar o Sol com uma nave, tem que ir à noite, porque senão a gente... Exatamente. Senão a gente queima, né? A gente queima. Não precisa explicar mais. Mandei bem, Lene, mandei bem nessa daí. Isso aí, ó. Nota 10. Não vai de dia lá, né? Se queimar, de dia, só se queimar. À noite, né, cara? Noite ele tá frio, né? Tem que voltar rápido. Tem que voltar rápido. Tem que ir quando ele estiver se pondo. Isso, já aproveita. Já aproveita. Isso mesmo. É isso, pronto. Tá. Então, o Sol é um negócio muito, muito massivo. E ele é tão massivo assim, tipo, que o núcleo dele fica muito comprimido. Então, o que acontece? No núcleo tem muito hidrogênio. Na verdade, o Sol tem muito hidrogênio. Por causa de alguma força? Por conta da atração gravitacional. É muita massa. Então, quanto mais pro centro, mais denso é, justamente por conta dessa pressão gravitacional. Tá. Né? Tudo agindo ali, toda aquela quantidade de massa querendo ir pro centro. Certo? Então, isso faz com que ocorra no núcleo do Sol um tipo de reação que a gente chama de fusão nuclear, que faz o hidrogênio que existe lá se transformar em hélio. Óbvio que o processo é muito bem complexo, mas o que acontece? O hidrogênio vira hélio. Quando o hidrogênio vira hélio, há uma liberação gigante de energia. Que é o que a gente está tentando fazer aqui. Que é o que a gente tenta fazer aqui na Terra. Isso seria a energia infinita, basicamente. A gente não tem fusão. A gente só tem fissão. A gente não tem fusão nuclear. Se fosse isso, era energia barata e... Exato. E é a forma como o Sol produz energia. Ele produz energia por fusão. Então você tem hidrogênio sendo evoluindo a hélio e liberando muita energia. Só que isso só acontece porque você tem uma pressão gravitacional muito grande. Mas a questão é a seguinte:
Mesmo esta pressão gravitacional gigante não seria o suficiente para fundir um hidrogênio com outro hidrogênio por conta de uma coisa que a gente chama de barreira de Coulomb. Já vou explicar. A gente sabe que o hidrogênio ele tem prótons, certo? Próton tem carga positiva. Beleza? A gente sabe que carga positiva, o que acontece? Se repele, certo? Só que o que acontece? Então, lá dentro do Sol, a tendência seria essa. Então, o hidrogênio vai se aproximando um do outro, e a tendência é que esses prótons com prótons se repelissem. Começa a repelir. E, de fato, isso acontece. É o que acontece. Só que por conta... E no Sol, na verdade, no centro do Sol não existe energia suficiente para que esses dois caras fundam. Aí você vai pensar, como é que ele funde então? Não existe. Ele funde por conta de tunelamento quântico. Então imagina o seguinte, que existe uma barreira, existe um muro entre um hidrogênio e outro, que a gente vai chamar de barreira de Coulomb. Existe um muro. Meio quando você tenta aproximar um ímã de outro e isso. Não consegue? Exatamente. Então imagina que existe um muro ali. Exato. Exatamente isso. Tá. Certo? E o que acontece? O Sol, mesmo a pressão gravitacional toda aquela energia que tem lá, não é suficiente para aproximar esses dois. Só que a gente tem que lembrar que são partículas quânticas. E por conta desse efeito de tunelamento que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que eu acabei de explicar para vocês, do copo atravessando a mesa, em um ou outro caso, em algumas possibilidades, de fato, eles conseguem atravessar essa barreira, eles conseguem atravessar esse muro. E aí fundem. Então, só acontece... Mas o Sol não é um corpo massivo? Por que a gente tá falando de física quântica? Não, mas... Porque nós estamos falando o processo de fusão nuclear agora. Ah, tá. Lá dentro do núcleo você tem um átomo de hidrogênio e outro aqui. Tá. O átomo de hidrogênio tem os prótons aqui, certo? Os prótonzinhos dele aqui. Para fundir, você não tem que pegar dois átomos e colidir entre eles? Só que não tem o efeito, igual você falou, do ímã. Quando o próton tá chegando um perto do outro, ele não vai. Ele vai se repelir. Perfeito. Porém, tem o tunelamento quântico. O que é o tunelamento quântico? De todas as probabilidades, inclusive, de atravessar. Então tem algumas, porque nós estamos falando de coisas quânticas, né? Ou seja, num nível... Algumas vão conseguir isso. Alguns vão. E esses poucos que conseguem, fundem e geram energia. A tecla SAP da ciência. Aí, ó. Entendi. É isso. Tunelamento quântico. Tunelamento quântico é isso. E é por conta de tunelamento quântico é que a gente recebe energia do Sol aqui.